Olá, eu sou o pastor Anísio Renato, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de hermenêutica bíblica. Hoje nós vamos falar sobre a análise contextual, ou seja, a análise do contexto. Existem tantas análises que nós precisamos fazer para compreendermos melhor a palavra de Deus. E uma dessas análises diz respeito ao contexto. Muito bem, o que é contexto, né? A palavra contexto, ela tem assim um amplo significado. É talvez uma das palavras mais genéricas que existem. Contexto é o quê? É um cenário, uma situação, um ambiente, um conjunto de elementos interrelacionados. Então, por exemplo, se nós estamos falando do fundo do mar, ali temos um contexto onde existem ali vários elementos interrelacionados, seja a água, o sal, as pedras, os peixes, as plantas, são elementos que pertencem àquela situação, àquele ambiente. Então, quando nós tiramos um elemento desse e levamos para outro lugar, ele pode ficar o quê? Deslocado. Ele pode não funcionar em outro lugar. Então é o exemplo do peixe. Se você tira o peixe da água, então o que vai acontecer? Ele vai morrer, né? Ele saiu ali do seu ambiente. Então, muitas vezes, quando nós tiramos uma frase do seu contexto, ela vai ficar prejudicada no seu sentido. O que é essa análise contextual? Verifique o que está em volta do trecho bíblico lido ou examinado. Então, se você pega um pedacinho do texto bíblico, você deve verificar o que mais existe ali em volta. O que vem escrito antes, o que vem escrito depois, qual era a situação descrita ali naquele texto, porque se nós considerarmos apenas um pedacinho, nós podemos tirar conclusões erradas. Então, tirar frases do seu contexto é uma artimanha muitas vezes utilizada nos noticiários, muitas vezes nas questões políticas, né? Os políticos fazem lá um discurso e depois aparece no noticiário o que? Uma frase solta. E essa frase solta, longe do seu contexto original, ela pode ser interpretada de uma forma totalmente diferente do que era a intenção da pessoa que falou. Então, essa retirada da frase do contexto, ela muitas vezes acontece de modo intencional, acontece muitas vezes de modo maldoso. Então, acontecem o que? Os mal-entendidos. Mas às vezes isso é feito de propósito. A pessoa tirou a frase do contexto justamente para dar a ela outra conotação. Então, isso acontece com a Bíblia também. Algumas frases são tiradas do contexto e usadas muitas vezes em pregações, em elaboração de doutrinas, em elaboração de rituais. Às vezes isso é feito de forma maldosa, de forma mal intencionada. Mas algumas vezes acontece de modo despretensioso, às vezes por ingenuidade ou por falta de conhecimento. Muito bem. Quando uma frase é retirada do seu contexto, o que ocorre também? Nós podemos ter a criação de um enigma, porque aquela frase, para que ela fosse compreendida, ela precisava de outras informações que estavam no seu contexto original. Então, vejamos, por exemplo, o caso de Sansão. Sansão encontrou um leão no meio do caminho e ele matou aquele leão e foi embora. No dia seguinte, voltando por ali, ele encontra
aquele cadáver do leão e ele constata que as abelhas tinham feito ali uma colmeia e que havia mel ali dentro da carcaça do leão. E, pois bem, dali ele elabora um enigma que ele vai falar lá na sua festa de casamento para os jovens filisteus. Então ele fala o seguinte: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver se vocês são espertos mesmo. Aqueles jovens ficaram intrigados porque eles foram desafiados por Sansão com um enigma, uma frase fora do contexto. Eles não sabiam do que tinha acontecido na estrada, eles não sabiam daquele leão, de nada daquilo. Então, como é que eles poderiam interpretar aquela frase de Sansão? Então, se você leu a história que está lá em Juízes, você sabe que a noiva de Sansão, sabendo da história, contou para eles e eles entenderam. Então, perceba que muitas vezes nós estamos precisando da história, estamos precisando do texto completo para que nós compreendamos tantas frases bíblicas que nós conhecemos. Veja que quando você estiver lendo a Bíblia, não seja econômico. Não fique satisfeito com a leitura de uma frase, com a leitura de um versículo. Leia mais, leia o que está em volta. Se você quer compreender um pequeno trecho, leia um texto mais abrangente. O que eu quero dizer com o contexto? Veja bem, você pode querer examinar uma palavra na Bíblia, mas aquela palavra, ela está dentro de uma frase. Então, ao examinar a palavra, leve em consideração o sentido da frase. Ao examinar a frase, leve em consideração o sentido do versículo, porque um versículo ele pode ter uma frase só, como ele pode ter duas frases, pode ter 3 ou 4 frases. Então, considere o versículo completo. Ao considerar o versículo, considere o capítulo. Ele faz parte de um capítulo. Então, a mensagem do capítulo ela deve ser levada em consideração e não apenas o versículo, porque senão nós podemos cair em situações complicadas, conforme eu vou exemplificar aqui. Ao ler um capítulo, leve em consideração o conteúdo de todo aquele livro que você está lendo. Então, quando eu falo livro, neste momento eu não me refiro à Bíblia toda, mas cada um dos seus 66 livros. Então, se você está examinando um capítulo do Evangelho de Mateus, você precisa levar em consideração todo o conteúdo de Mateus. Tá? E leve em consideração a obra do autor. O que é a obra do autor? É o conjunto dos livros que aquele autor escreveu. Então, vamos falar do primeiro escritor bíblico, Moisés. Se eu estou lendo Levítico, que é um dos livros de Moisés, eu preciso levar em consideração os 5 livros de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Porque se eu não levar em consideração, eu posso cometer algum erro. Então, se eu acho que o escritor ele tem determinada opinião, eu preciso levar em consideração tudo que ele escreveu para que eu tenha certeza de que ele tem aquela opinião mesmo. Então eu vou exemplificar, isso vai ficar bem claro. E aquela obra, aquele conjunto de livros escritos pelo autor, eles pertencem a um grande contexto que é a Bíblia. Quando eu disser assim, a Bíblia ensina tal coisa, eu preciso ter consciência da mensagem da Bíblia. Eu preciso ter consciência da mensagem geral da Bíblia. Então, quando eu digo que a Bíblia ensina isso, será que a Bíblia ensina isso mesmo?
Ou será que não existe uma outra passagem bíblica que eu não levei em conta e que vai derrubar o meu argumento? Então eu preciso ter consciência do contexto geral da Bíblia. Então, como eu representei aí por esses círculos, eu preciso considerar não apenas um deles, mas todos os contextos envolvidos aí. E ao fazer isso, o que eu estou buscando? Coerência. Coerência. Esta é uma palavra-chave na análise contextual. Então, eu posso abrir a Bíblia em determinado lugar e pegar ali uma palavra e sobre ela tirar uma conclusão. Então eu devo examinar o seguinte, eu devo verificar o seguinte: essa conclusão que eu tirei sobre esta palavra, ela está coerente com a frase completa? A conclusão que eu tirei sobre essa frase está coerente com o versículo completo? A conclusão que eu tirei sobre o versículo está coerente com o capítulo? Então isso é levar em consideração o contexto. Muito bem. Então, o que acontece? Muitas vezes ocorre o isolamento de partículas do texto. Isso é uma coisa muito complicada, que pode ter repercussões não apenas na interpretação, como na fé, na nossa prática, na nossa doutrina, na nossa liturgia. Então, se você pega uma partícula do texto e você isola aquela partícula, então você pode se enganar no entendimento. Então isso aqui está parecendo até física, né? Mas não, estamos falando do texto bíblico. Esse isolamento de partículas do texto, ele pode ser intencional ou não. Às vezes, algumas seitas, elas se valem de pequenas partes do texto bíblico e elas desconsideram o restante, elas não querem saber do restante, justamente porque aquela pequena parte parece defender suas doutrinas, parece servir como base para as suas ideias. Então, nós devemos sempre pensar no contexto. Se alguém falar alguma coisa sobre a Bíblia, vamos pensar no contexto. Para pensar no contexto, a gente tem que conhecer a Bíblia, né? Então aí está muitas vezes o grande problema. Esse isolamento de partículas do texto, ou seja, a desconsideração do contexto, vai causar o quê? Vai causar muitas vezes a perda do sentido. Existem inúmeros versículos na Bíblia que, isolados, eles perdem completamente o sentido. Então, eu queria examinar com vocês um exemplo que está em Levítico. Eu estou atualmente lendo o livro de Levítico e durante a leitura observei alguns exemplos para trazer para você. Olha só, Levítico 11:17. O que diz? Diz assim: e o bufo, e o corvo marinho, e a coruja. Esse é o versículo. Qual é o sentido desse versículo? Assim, sozinho? Absolutamente nenhum. Não tem sentido. Por quê? É um versículo que não tem verbo. E o bufo, e o corvo marinho, e a coruja. Eu podia ler o versículo 16, que diz assim: e o avestruz, e o mocho, e a gaivota, e o gavião, segundo a sua espécie. Esse versículo sozinho também não tem nenhum significado. Então, para compreender
cada um destes versículos, eu preciso ler o capítulo todo. E veja que, se eu fizer a leitura de apenas alguns versículos, é possível que eu ainda não compreenda coisa alguma. Eu preciso ler o capítulo todo, como eu fiz hoje mais cedo. Então, não seja econômico na leitura da Bíblia. Para você interpretar bem, você precisa considerar o contexto. O que está em volta? Considere os versículos anteriores, considere os versículos posteriores, leia o capítulo todo. Então, o que mais? Eu poderia citar inúmeros exemplos de versículos que sozinhos não têm sentido nenhum. Então, o contexto ele é absolutamente necessário para você observar, para você conseguir perceber o sentido dos versículos. O que mais? Se nós pegarmos um versículo isoladamente, fora do seu contexto, nós corremos o risco de inventarmos sentidos estranhos ao texto. Então, podemos tirar uma conclusão absolutamente diferente daquilo que o autor pretendia. Ou podemos tirar uma conclusão contrária àquela que o autor pretendia. Então vamos ao nosso exemplo, ainda aqui em Levítico capítulo 11. Vamos ler o versículo 27, observe bem. Veja bem, esse texto, vou dizer o assunto, é importante a gente saber o assunto do capítulo. Esse texto ele está falando quais animais poderiam servir como alimento para os israelitas e quais animais não serviriam como alimento. Ou, em outras palavras, quais animais seriam considerados imundos e quais animais seriam considerados puros. Então, o versículo 27 diz assim, Levítico 11, 27. E todo o animal que anda sobre as suas patas, todo o animal que anda a 4 pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. Observe, está falando de todo animal que anda sobre suas patas ou que anda sobre 4 pés. Então, o que nós deveríamos concluir aqui? Ele está dizendo que esses animais são imundos. Mas o boi não anda sobre 4 pés? Ele não anda sobre 4 patas? Ele é um animal imundo? Então os israelitas não podiam comer carne de boi? Aí o cordeiro. O cordeiro também anda sobre 4 patas. Então ele também seria imundo? Então os israelitas não podiam comer carne de cordeiro? Mas é claro que podiam. E aí eu já penso num contexto maior, não é isso? Eu já penso lá em Êxodo 12, quando eles comeram a carne do cordeiro ali na primeira Páscoa. Me vem à mente outras passagens bíblicas onde eles comeram a carne do cordeiro. Mas como? Se esse versículo 27 do capítulo 11 de Levítico diz que o animal que anda sobre 4 patas é imundo. Como que eu posso compreender isso? Eu preciso examinar o contexto. Então, eu não posso tomar por base apenas o versículo 27. Eu preciso considerar, por exemplo, o 26. Então, se eu leio desde o 26, eu lerei assim: todo animal que tem unha fendida, mas a fenda não se divide em 2, e todo que não rumina vos será por imunda. Vos será por imundo. Qualquer que tocar nele será imundo. E
todo animal que anda sobre as suas patas, todo animal que anda a 4 pés será por imundo. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. Então veja que quando eu leio 2 versículos, eu tenho mais informações. Então ele está falando não apenas do animal que tem 4 patas, mas que não tem a unha fendida, as unhas fendidas, e que não rumina. Então automaticamente o boi ele está fora dessa especificação aqui. Por quê? Ele tem as unhas fendidas e ele rumina. Então, observe que o boi é um animal limpo, o cordeiro é um animal limpo, eles serviam como alimento para os israelitas, como servem até hoje. Então, veja que o exame de um versículo, ele pode me levar a uma conclusão errada. Eu preciso ler mais para que eu junte as informações do contexto. Muito bem. O que mais? Quando eu isolo uma partícula do texto bíblico, eu corro o risco de fazer uma generalização. Agora, talvez você que esteja me assistindo terá uma surpresa. Por quê? Em Atos 16:31 está escrito que crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, esse versículo, ele é muitas vezes usado para dizer o seguinte: olha, se você se converter, toda a sua família vai se converter. Se você crer em Jesus, toda a sua família será salva. E muitas vezes isso é dito de uma forma generalizada, como se isso valesse para todas as pessoas, em qualquer época e em qualquer lugar. Mas eu afirmo que isso não é verdade. Ah, mas o versículo está errado? Não. O versículo está certo, mas ele tem que ser compreendido dentro do seu contexto. Qual é o contexto? Se você ler o capítulo 16 do livro de Atos, você vai saber que o que estava acontecendo ali? Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos, onde eles pregaram o evangelho, e eles foram presos. E ali na prisão, perto de meia-noite, eles cantavam e oravam, e houve um terremoto e a prisão se arrebentou e eles foram livres. Então, o carcereiro, quando percebeu que os presos estavam soltos, ele ameaçou se suicidar. Então, Paulo o interrompeu e disse: não faça isso, porque nós estamos todos aqui. Então o carcereiro perguntou: o que eu faço para me salvar? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, aquela foi a palavra de Paulo para o carcereiro de Filipos. Não foi uma doutrina para a igreja ou para o mundo inteiro. Não. Aquela foi a palavra para o carcereiro de Filipos. Então, mas por que ele falou isso para o carcereiro e não pode ser aplicado a todos? Por quê? Porque provavelmente Paulo teve ali uma revelação. Deus mostrou para ele que a família do carcereiro ia se converter. Mas isso não é uma doutrina, não é uma garantia de que se eu me converto, toda a minha família vai se converter. Porque onde ficaria o direito de escolha que cada um tem? Então, numa casa, um pode se converter e o outro não. Eu não posso pegar a experiência do carcereiro de Filipos e dizer que ela vai servir para todo mundo. Então, mais adiante, eu vou voltar nesse texto para completar essa explicação. Então, veja bem, quando nós fazemos o isolamento de partículas, nós corremos o risco de deixar para trás o texto. Então, às vezes, nós queremos pregar a respeito de uma palavra. Quantas pregações elas são feitas sobre uma palavra apenas retirada da Bíblia? Isso é possível. Pode dar certo.
desde que a pessoa leve em consideração o contexto, desde que aquela pessoa leve em consideração o versículo de onde aquela palavra foi extraída, o capítulo, o livro, etc. Então, por exemplo, nesse versículo aqui de Gênesis 1:28, e Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, uma vez eu estava ouvindo um pregador que ele leu esse versículo e em seguida ele disse: quero falar hoje sobre a multiplicação. Veja que Deus diz: multiplicai-vos. Meu irmão, você é um multiplicador. Tudo na sua mão tem que multiplicar. O seu dinheiro tem que multiplicar. Os seus bens têm que multiplicar. Tudo na sua vida tem que multiplicar, porque você é um multiplicador. Mas será que o texto bíblico está falando isso? Não, não está. O texto está falando de reprodução humana. Está falando que de ter filhos. Não está falando de multiplicar dinheiro. Não está falando de multiplicar bens. Nada disso. Mas o que o pregador fez? Pegou aquela palavra na qual ele estava interessado e jogou o resto fora. Ele esqueceu do versículo e foi pregar sobre a palavra multiplicação. Então veja que o isolamento de partículas pode nos levar a esse tipo de erro. Vamos a um exemplo muito clássico, né? Que é Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Este é um versículo bíblico muito conhecido, que até os ímpios conhecem, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo, longe do seu contexto, ele pode ser interpretado de várias formas. Então, muitas vezes, esse versículo ele é usado como uma mensagem triunfalista, como se ele significasse o seguinte: olha, tudo vai dar certo para mim, porque eu sou um crente, eu sou um cristão, eu sou fortalecido pelo Senhor, então tudo vai dar certo, eu consigo, eu posso, eu dou conta, eu serei um vencedor em todas as situações. Então, muitas vezes se passa aquela ideia de que tudo dará sempre certo e da melhor maneira possível para o cristão. Mas será que o sentido do texto é esse mesmo? Será? Então, para eu interpretar bem a palavra de Deus, eu preciso saber, sempre que possível, quem escreveu ou quem disse aquela frase, para quem foi dito, quem é o destinatário, em que circunstância, em que situação e, como é o nosso tema de hoje, qual é o contexto, o que tem antes daquela frase, o que tem depois. Então, no caso de Filipenses, nós precisamos pegar o quê? O versículo anterior. Então, veja como fica. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou, em outra versão, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muito bem. Quem escreveu? Foi Paulo. E qual era a circunstância? Paulo estava preso em Roma. Veja bem, eu já disse numa aula anterior sobre a análise histórica. É isso? Então eu preciso saber a história por trás do texto.
Então a história de Paulo vai me mostrar o quê? Que Paulo estava preso em Roma quando escreveu isso aí. Então isso já limita a minha interpretação, limita de uma forma necessária, porque eu não posso interpretar uma frase bíblica do jeito que eu quero. Não posso ter ali uma interpretação sem limites, sem parâmetros. Não posso, porque senão eu vou tirar conclusões também sem limites. Então, se nós tivermos um grupo de pessoas numa sala interpretando a Bíblia, conversando sobre a Bíblia, vamos supor que temos ali 10 pessoas. Então podemos ter 10 interpretações, está tudo valendo? Não é assim não. Cada um pode dar uma opinião e a sua opinião é válida? Não é assim. A Bíblia tem um sentido, tem um significado, isso não é uma coisa sem limite. Então, onde está o limite? Na circunstância histórica, no contexto, nos versículos anteriores, nos versículos posteriores. Então, voltando aqui ao caso de Filipenses 4, Paulo não está dizendo que tudo vai dar sempre certo e da melhor maneira possível. Não. Algumas vezes as coisas podem dar errado. As coisas podem sair diferente do que nós desejamos ou do que nós planejamos, mas se eu sou fortalecido por Cristo, eu posso passar por isso, posso enfrentar isso. E eu serei vencedor? Serei. Mas não quer dizer que as coisas sempre acontecerão da forma que eu desejava. Não quer dizer que vai dar sempre certo, que vai sempre estar tudo ótimo. Não. Então ele disse ali, eu sei estar abatido, sei ter abundância. Mas muitas vezes a interpretação do versículo 13 que as pessoas fazem é só olhando a abundância. Não inclui o abatimento. Ele diz ali, eu estou instruído a ter fartura e ter fome. Mas a interpretação das pessoas é só para fartura. Tanto em ter abundância como a padecer necessidade. Mas a interpretação das pessoas é só para a abundância. Então, devemos levar em consideração o contexto e não o versículo isolado. Muito bem, nós temos também a questão dos versículos preferidos. Então isso é um caso sério, porque nós gostamos de alguns versículos, nós amamos alguns versículos, porque eles vão de encontro àquilo que a gente deseja, eles correspondem ao nosso desejo, eles correspondem aos nossos pressupostos. Lembra dessa palavrinha tão importante na interpretação? Se você não lembra, você precisa assistir nossas aulas anteriores, que você encontra aí no YouTube, também no Facebook, pressupostos. Então, quando você encontra um versículo que ele combina com o seu pressuposto, muitas vezes você gosta daquele versículo. Nossa, se você anota, você copia, você põe um adesivo no carro com aquele versículo e ele está sempre na ponta da língua, versículos preferidos. Tá, mas e os outros? E o contexto, como é que fica? Então, vamos ver aqui, Isaías 1,19 também é um dos versículos mais conhecidos, que diz, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. E geralmente se fala a outra versão, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É interessante, como que as pessoas querem comer o melhor, mas jejuar quase ninguém quer, Mas as pessoas dizem, mas está aqui prometido, está prometido. Tá, mas por que ninguém conhece o versículo 20? Será que conhece? Vamos ver o que diz. Olha o versículo 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Não, o versículo 20 ninguém quer. Ninguém quer. Nós amamos o versículo 19.
Mas não vem com o versículo 20, não. O versículo 20 ninguém quer. Nós precisamos saber isso aí. Precisamos considerar todo o contexto. E precisamos saber também a quem essa palavra foi dirigida. Então, quem escreveu esse texto? Isaías. Em que circunstância Isaías escreveu? Aí vem a história, né, que ilumina o texto para nós. Isaías, ele viveu durante o período do Império Assírio. Falei sobre isso na análise geográfica. Isaías viveu durante aquele tempo quando o Império Assírio dominava Israel. E já se aproximava a ameaça da Babilônia. A Babilônia estava crescendo e seria o próximo império que também dominaria Israel. Então, se você ler o capítulo 1 de Isaías todo, você vai entender o contexto, a situação, e você vai perceber que aquele povo ali vivia numa corrupção tremenda. Embora realizassem seus ritos religiosos, aquele povo vivia num pecado, numa transgressão, numa iniquidade constante e grave. Então, Isaías falou para o povo de Israel: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Que terra? Terra de Israel. O versículo não está falando do planeta Terra. Observe estas palavras: comereis o melhor desta terra. Quando se fala desta terra, é porque existe outra. Então, será que devemos entender assim? Se o versículo está falando desta terra, então é o planeta Terra, então quer dizer que poderemos comer de outros planetas? Será que é isso? Não. Quando o versículo fala desta terra, é a terra prometida, é a terra de Israel. Deus está falando com Israel que se os israelitas eles se prontificassem a ouvir a voz de Deus e obedecer, eles continuariam na sua terra. Mas se eles fossem rebeldes, eles seriam destruídos pelos inimigos que se aproximavam. Então, veja que é importante nós termos a ideia do contexto. Muito bem. O que mais? Por que nós nos apegamos a versículos? Devemos saber o seguinte, que a Bíblia, ela, quando foi escrita, não era dividida em capítulos e versículos. Você sabia disso? Não era dividida. Quando Moisés escreveu o Gênesis, então você acha que ele colocou lá, número 1, capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, disse Deus, haja luz, e foi escrevendo, e chegou a um ponto, ele falou assim, Deus descansou no 7º dia. Vou começar o capítulo 2 agora. Não, ele continuou escrevendo direto, tudo aquilo que hoje você vê ali dividido em capítulos, não tinha divisão. Não tinha. Então, algumas partes da Bíblia, elas eram divididas quando se tratava de poesias, tá? Então, os salmos existiam já separados, não numerados, mas separados da forma como nós conhecemos hoje. Então, os provérbios, eles são versos separados. As poesias, elas são compostas por versos, mas o resto não tinha divisão. Então, como você pode ver aí no nosso slide, a Bíblia foi dividida em capítulos por Stephen Langton, arcebispo inglês, por volta do ano 1226. Evidentemente, depois de Cristo, né? Ele dividiu a Bíblia em capítulos. Veja como é tardia essa divisão em capítulos. E em versículos?
um frade italiano, conhecido como São Pagnino, em 1541, ele dividiu a Bíblia em versículos. Então ele pegou cada capítulo e dividiu em versículos. Depois, Robert Etienne, tipógrafo francês, em 1551, ele fez uma nova divisão, uma nova organização dos versículos do Novo Testamento. Quanto ao Antigo Testamento, ele manteve a divisão feita por Pagnino. Então, veja que essa divisão em versículos ela já é posterior à Reforma Protestante. Tá, então, onde eu quero chegar? O versículo, ele parece hoje que é um objeto isolado, um objeto autônomo, ou como se fosse alguma coisa solta no ar, o versículo. Então, como se ele funcionasse sozinho, como se ele tivesse vida própria, como se ele tivesse a sua própria mensagem com princípio, meio e fim. Isso não é verdade. Cada versículo deve ser considerado dentro da mensagem do seu capítulo. E o capítulo deve considerar todo o livro, porque o capítulo também ele não existia separadamente quando a Bíblia foi escrita, exceto os Salmos, como eu disse. Então, a gente pega um versículo como se ele fosse autônomo, e isso é um tratamento artificial sobre o texto bíblico. Isso não corresponde ao propósito dos escritores. Muito bem. Este isolamento de versículos, ele vai causar, algumas vezes, a distorção do sentido. É claro que nem sempre isso acontece, não é verdade? Às vezes a gente pega um versículo, a gente tem uma compreensão dele, muitas vezes pela clareza do próprio versículo, por encontrarmos ali um pensamento completo. Muitas vezes entendemos aquele versículo de uma forma coerente com o contexto. Mas às vezes isso não acontece e nós distorcemos o sentido do texto. Olha que interessante esse exemplo aqui de Isaías 41:6. O que está escrito lá? Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Olha que versículo maravilhoso, que mensagem linda. Então, quantos pregadores já pegaram esse versículo e pregaram sobre ele, trazendo uma mensagem sobre a comunhão, sobre o estímulo mútuo entre os irmãos na igreja. Este versículo já foi usado como slogan de congresso, como slogan de acampamento de juventude. Então, nós podemos perguntar, mas onde está o problema? O problema está no contexto. Vamos ver? O que diz o versículo 7? Então, vamos ler agora o 6 e o 7 juntos. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. E o artífice animou ao ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada: boa é. Então com pregos a firma, para que não venha a mover-se. O que esse contexto está nos dizendo? A que se refere isso aí? Aos fabricantes de ídolos. O texto está dizendo que eles se estimulavam uns aos outros. O artífice e o ourives, eles trabalhavam ali em conjunto, e um dizia ao outro: esforça-te, pode deixar que eu te ajudo. Vamos continuar fabricando nossas imagens de escultura, vamos continuar fabricando nossos ídolos. E assim a idolatria crescia,
em Israel. Meu Deus! Como é que nós vamos pegar o versículo 6 e usar na igreja para pregar de uma forma positiva? Muitas vezes, o que acontece? Às vezes a mensagem é boa, às vezes a mensagem é uma bênção, mas o texto utilizado foi errado. Entende? Então, eu lembro aqui de um irmão que mandou uma mensagem para mim escrita para eu avaliar para ele, para examinar se a mensagem estava correta. E aquele irmão, ele pegou, né, de uma forma ingênua, né, também por ser um irmão inexperiente, ele pegou aquele texto onde fala sobre a mula de Balaão. Então, ele colocou ali aquela passagem como a base da sua mensagem, colocando ali aquela parte onde a mula fala com Balaão, Balaão fala com a mula, e depois qual é a mensagem daquele moço? Ele diz: vou falar hoje sobre a importância da comunicação, que nós devemos conversar uns com os outros, que nós devemos comunicar dentro de casa, devemos dialogar, né? O marido deve dialogar com a esposa deve falar com o marido. Meu Deus, aquilo ali não ia dar certo, não ia dar certo. A mensagem que ele queria passar era boa, mas como é que pode se basear no diálogo de Balaão com a mula e levar isso para dentro de casa? Não dá certo, não dá certo. A ideia é boa, mas o texto está errado, o texto não é esse. E também acontece de usar o texto errado e a mensagem ser errada e não se aproveitar nada. Então veja como que é perigoso que a gente pegar um versículo isolado. Você certamente conhece aquela passagem quando Cristo foi tentado por Satanás no deserto. E Satanás citou a Bíblia, não foi? Satanás citou um pedacinho do Salmo 91. Então, muita gente acha que se deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, ali sobre a mesa ou na estante da sala, que o diabo não vai passar por perto, que os demônios serão espantados por causa disso. Não. Satanás citou um pedaço do Salmo 91. Mas por que ele não citou o Salmo todo? Não. Ele quer pedacinhos da palavra de Deus para usar conforme os seus próprios interesses. E outro detalhe interessante, que Satanás, mesmo no trechinho que ele citou, ele não citou o versículo completo. Citou um pedaço de um versículo, um pedaço do outro. Então ele disse assim: porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Mas ele não falou o resto, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, ele pega pedacinhos isolados para quê? Para desviar para um sentido diferente daquele pretendido pelo autor, pretendido por Deus na sua palavra. Então, considere o contexto. Você pegou um versículo, leia o capítulo inteiro. Você pegou uma frase e vai usar como slogan de um congresso? Cuidado, leia o capítulo inteiro, veja se o que você entendeu está coerente com o capítulo. Olha só, leia o livro todo. É claro que eu não estou dizendo que cada vez que você for pregar, por exemplo, sobre o Evangelho de João, que você terá que ler o Evangelho de João todo. Não é isso. Mas você precisa alguma vez ler o Evangelho de João todo. E melhor, você precisa ler a Bíblia toda. Se isso é importante para todo cristão,
imagina para o pregador, imagina para o líder. Nós precisamos ler a Bíblia toda. E quando você terminar de ler a Bíblia toda, então você estará pronto para começar de novo. Começa a ler a Bíblia toda de novo. Então você pode ler de Gênesis a Apocalipse, ou você pode também fazer uma leitura em ordem cronológica. Se você procurar na internet, escrevendo assim no Google, plano de leitura bíblica em ordem cronológica, você vai encontrar um plano assim, onde os textos bíblicos eles serão propostos para leitura na ordem do acontecimento dos fatos, tá? Porque a Bíblia ela não está em ordem cronológica. Bom, não vou entrar em detalhes sobre isso, porque isso já é assunto de bibliologia. Quem sabe a gente vai estudar bibliologia depois. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: leia a Bíblia toda, leia. Então, se você quer pregar sobre um determinado texto de um determinado livro, é importante que você tenha conhecimento do assunto do livro, do propósito do livro. Todo livro da Bíblia tem um propósito, ou pode ter alguns propósitos, e nós precisamos saber que propósitos são esses. E aí, quando eu pegar um versículo e entender alguma coisa sobre aquele versículo, esse meu entendimento ele tem que estar coerente com o propósito do livro de onde eu tirei aquele versículo, tá? Então vamos ao nosso exemplo. João 3,3, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o que os espíritas fazem? Os espíritas pegam esse versículo e falam: olha aqui a reencarnação na Bíblia. Nascer de novo é reencarnar. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Então, se eu leio todo o Evangelho de João, eu começo a compreender qual foi o propósito de João ao escrever. E principalmente porque João declara o seu propósito. Vamos ver. João 20:31 fala do propósito. Ele diz assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Mas que vida é essa? Se você ler João 3,16, você vai encontrar o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa vida que João fala muitas vezes não é a vida terrena simplesmente, é a vida eterna. Então ele está se referindo à salvação eterna. E essa salvação, ela depende de quê? Da fé. Mas a fé em quem? Em Jesus Cristo. Então não depende de reencarnação. Então João não podia estar ensinando reencarnação. Não. Por quê? Porque se você conhecer um pouquinho a doutrina espírita, você vai entender que o que eles falam sobre reencarnação. Eles dizem que a pessoa ela vai ter várias vidas, né? Ela morre, nasce de novo, morre, nasce de novo. Para quê? Para ela se purificar espiritualmente, para ela pagar os seus pecados. Olha, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho. Porque, de acordo com o Evangelho, o perdão dos nossos pecados não é que nós vamos pagar, não. Jesus já pagou. Então, o perdão dos nossos pecados é pela fé no sacrifício de Jesus. Então, como é que o Evangelho de João ele podia ensinar as duas coisas ao mesmo tempo? Não pode. Então, ver reencarnação em João 3,3 é interpretar de modo contrário ao livro de João, ao Evangelho de João.
é interpretar de modo contrário a mensagem geral da Bíblia. Tá? Então, vamos adiante. Considere a obra do autor. Então, você está interpretando um versículo, você tirou uma conclusão, a sua conclusão deve levar em consideração tudo que o autor escreveu. Então, estamos agora falando de cartas de Paulo. Paulo tem várias cartas, ou chamadas epístolas, no Novo Testamento. Então, se você tira uma conclusão sobre um escrito de Paulo, essa conclusão ela não pode ser derrubada por outro versículo de Paulo. Então, se isso acontecer, você interpretou errado. Vamos rever a sua interpretação, ou a minha interpretação. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O que se entende aí desse versículo? Paulo está falando que a salvação é pela fé. A justificação ela é um aspecto da salvação. Então, está dizendo que nós somos salvos pela fé sem as obras da lei. Então, começam as conclusões, as interpretações. Então, alguém diz assim, olha, a salvação é pela fé e nós não precisamos de obras. Aí, muitos colocam Paulo contra Tiago, né? Porque Tiago fala assim, a fé sem obras é morta. Opa! Mas então, eu preciso de fé e preciso de obras? Sim, sim. Se Tiago falou que a fé sem obras é morta, eu preciso de fé e preciso de obras. Ah, mas Paulo falou que é só a fé e não precisa de obras. Será que Paulo falou isso? Paulo estava falando de salvação. A salvação é pela fé e ela não depende de obras. Mas Paulo não dispensou ninguém de praticar boas obras. Está entendendo a diferença? Nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Mas nós não podemos desprezar as obras. Nós precisamos realizar as obras. Por quê? Porque nós somos servos de Deus. O servo existe para quê? Para servir. E este servir inclui o quê? Realizar obras. Ah, mas então nós vamos ser salvos pelas obras. De jeito nenhum. A salvação não é pelas obras, mas nós precisamos praticar boas obras. Então, vamos voltar para Paulo. Será que Paulo estava dispensando os cristãos de fazerem boas obras? Não, ele não falou isso. Ele não falou isso. Ele falou o seguinte, que a salvação não depende das obras da lei. Lá em Efésios 2, ele vai dizer que a salvação não depende de obra nenhuma que nós possamos fazer. Mas aqui em Romanos 3, ele está falando especificamente das obras da lei, ou seja, do cumprimento das coisas exigidas pela lei de Moisés. Mas, então, Paulo era contra as boas obras? De jeito nenhum. Mas como é que eu vou saber que ele não era contra? Pelo conhecimento da obra do autor, pelo conhecimento de tudo que Paulo escreveu. Então, vamos ver o que Paulo escreveu. Por exemplo, em Romanos 2:6, Paulo escreveu que o Senhor recompensará cada um segundo as suas obras. Ah, então Paulo não era contra as obras. Não. Paulo não dispensou ninguém de fazer boas obras. Não. Ele só disse que obras nos salvam. Mas ele ensina a fazer boas obras. Ele diz que nós precisamos fazer boas obras. Se você for ler Efésios 2:8, você vai ver que a salvação é pela fé e não pelas obras. Mas se você continuar lendo até o versículo 10, olha o contexto, você vai ver Paulo dizendo que nós devemos fazer boas obras, porque Deus nos preparou para isso. Então, vamos ver Tito 3,14, escrito por Paulo.
e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Então, olha Paulo estimulando as boas obras. A carta a Tito tem uma característica interessante. Veja como que a nossa interpretação ela vai depender da obtenção de informações. Informações que vão iluminar o texto para nós. Leitura completa do capítulo, ou leitura completa do livro, onde aquele capítulo está. Obtenção de informações de enciclopédias bíblicas, e informações da história, como eu já disse, informações da geografia. Então, vamos falar rapidamente sobre a carta de Paulo a Tito. Então, eu tenho que ler a carta de Tito, a carta de Paulo a Tito, tenho que ler ela toda. Ela tem 4 capítulos. Tenho que ler toda. Um detalhe importante é que quando você lê determinado livro da Bíblia, é bom que você leia no mínimo tempo possível. Por quê? Porque se você ler durante um período muito longo, você vai esquecer do que você leu. Então vamos supor que você vai ler a carta de Paulo aos Romanos, que tem 16 capítulos, e você vai gastar 2 anos para ler a carta de Paulo aos Romanos. Então, quando você chegar lá no capítulo 10, você não lembra mais o que você leu no capítulo 1. Então não faça isso. É melhor isso do que nada. Mas, de preferência, leia rapidamente. É possível você, em um momento adequado da sua vida, da sua rotina, você assentar e ler a carta aos Romanos toda, de uma vez só. Quando você faz isso, você consegue ter uma ideia completa da mensagem que o autor quer passar. Se você vai lendo um pedacinho hoje, um pedacinho daqui a um mês, você não segue a linha de raciocínio do autor. Então é muito bom se você puder ler de uma vez. É claro que existem livros da Bíblia que eles são muito extensos e que você dificilmente conseguirá ler de uma vez, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, como os livros dos Reis, Crônicas, Samuel, os Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, Ezequiel. São livros muito extensos. Mas, por outro lado, existem muitos que você consegue ler de uma vez. Então, vamos voltar para Tito. Então, tenho que ler a carta de Tito toda, de uma vez só, em pouco tempo. Isso aí, em poucos minutos, você lê a carta de Tito toda. Muito bem, o que mais que eu preciso saber? Preciso saber quem escreveu. Então, é o apóstolo Paulo, conforme lá na própria carta você descobre. Escreveu para quem? Para Tito. Agora, quem era Tito? Então é muito bom você procurar onde que a Bíblia fala sobre Tito. Então, numa Bíblia online, você pesquisa o nome Tito e você vai saber todos os versículos que citam Tito. Então você vai encontrar onde? No Novo Testamento mesmo, vários versículos que mencionam Tito. Você vai descobrir que ele é um discípulo de Paulo. Tá? E você vai ver na própria carta de Paulo a Tito que Paulo deixou Tito cuidando da igreja na ilha de Creta. Então aí entra a geografia, vai lá no mapa e olha onde é que é a ilha de Creta. Não é? A ilha tem o mesmo nome até hoje, está ali no mar Mediterrâneo. O que mais? Como era o povo de Creta? A própria carta de Paulo diz que era um povo preguiçoso. Diz que os cretenses, às vezes eu costumo dizer os cretinos, né? Mas os cretenses eram bestas ruins. Meu Deus do céu! Se ser besta
já não é bom, imagina bestas ruins. Então os cretenses eram pessoas muito difíceis, eram pessoas preguiçosas. Então, o que vai acontecer? Na carta de Paulo a Tito, Paulo vai falar algumas vezes sobre a prática das boas obras. Por que Paulo está enfatizando boas obras? Uma carta tão pequena, ele fala de boas obras umas 5 ou 6 vezes. Por que ele está enfatizando boas obras? Porque Tito está tratando com um povo preguiçoso. Olha, está percebendo como que as informações que nós obtemos, elas vão iluminando o texto. Quando nós examinamos o contexto, nós vamos compreender o versículo que a gente está estudando. O exame de uma carta de Paulo vai nos ajudar a entender as outras cartas e vai nos livrar de algumas conclusões erradas. Então, não é certo dizer que Paulo era contra as boas obras, de jeito nenhum. Ele incentivava a prática de boas obras. Ele só dizia que as boas obras não salvam. Não, isso não. A salvação é pela fé. Ainda sobre a questão de se considerar a obra do autor, eu quero voltar naquele texto de Atos 16:31, que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, quem falou isso? Paulo. Falou para quem? Para o carcereiro de Filipos. E se eu conheço a obra do autor, se eu conheço os escritos de Paulo, então eu conheço 1 Coríntios capítulo 7. E no versículo 16, Paulo pergunta: como que você, mulher, sabe que seu marido será salvo? Você, marido, como sabe que a sua mulher será salva? Então, será que alguém poderia responder assim: ah, Paulo, eu sei por causa de Atos 16:31, pelo que você disse para o carcereiro? Não ia valer. Então, o que Paulo está dizendo? Que um homem pode ser salvo e a esposa não ser. A esposa pode ser salva e o marido não ser. Por quê? Porque isso vai depender da fé de cada um, do seu compromisso com Deus. Então, invalidamos Atos 16:31? De jeito nenhum. Mas aquela foi a experiência do carcereiro de Filipos. Não podemos generalizar, porque se nós generalizarmos, nós vamos dizer que Paulo errou em 1 Coríntios 7:16. Ok? Então vamos adiante. Vamos aqui de novo em Levítico capítulo 11, que fala sobre os animais que podiam servir de alimento e os que não podiam servir. Ou seja, os animais imundos e os animais limpos. Levítico 11:39 diz: e se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Tá, qual é a questão? Alguns animais serviam como mantimento e outros não. Esses que serviam eram os animais limpos. Os que não serviam eram chamados animais imundos. Então, mas esse versículo aqui está falando que se morrer algum daqueles animais que serviam como alimento, ou seja, animais limpos, se morrer um daqueles animais, não se podia tocar no seu cadáver. Não é estranho isso? Pense bem. Se é um animal que eu posso comer a carne dele, como é que eu não vou tocar no seu cadáver? Como é que eu vou comer da sua carne se eu não posso tocar no seu cadáver? Não fica estranho? Mas, se você conhecer aqueles versículos que estão aí no slide, na parte inferior, você vai compreender esse versículo de Levítico 11:39. Então, considere a obra do autor. Em que outras partes
da sua obra, o autor fala sobre aquele mesmo assunto. Moisés fala sobre o mesmo assunto em Levítico 7:24, Levítico 17:15, Levítico 22:8. Então veja que até aqui nós estamos tratando do mesmo livro. Olha o contexto do livro. E ele fala também sobre o mesmo assunto em Êxodo 22:31. Então aqui eu já estou tratando do contexto da obra do autor. Agora, extrapolando a obra do autor, Ezequiel 44:31 também fala sobre o mesmo assunto. Então agora já estou tratando do contexto bíblico, o maior contexto aí que nós podemos tratar nesse caso. E afinal de contas, qual é a explicação, né? Eu não vou ler aqui todos esses versículos, mas você pode ler se quiser. Quando ele diz assim: se morrer algum desses animais limpos que servem como mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo. Ele não está falando de quando o israelita matava um desses animais para comer. Ele está falando de quando esse animal morria de alguma outra forma. Ou seja, o israelita, ele encontrou o animal morto. O animal morreu e às vezes o israelita não sabe por quê, não sabe qual foi a causa da morte. Então, o animal pode ter morrido de quê? De uma doença. Então, ainda que fosse um animal limpo, daquela lista dos que se podiam comer, se o israelita encontrasse esse animal morto, ele não podia comer, porque ele não sabe de que o animal morreu. Ele podia comer daquele animal que ele mesmo matava. Entendeu a diferença? E alguns desses textos citados aí, eles ainda dizem assim: não comereis do animal despedaçado por feras. Então, se ele encontrasse um cabrito que foi despedaçado por um leão, o israelita não podia comer desse cabrito, embora o cabrito fosse um animal limpo. Entendeu? Então, veja que a gente precisa do contexto, a gente precisa de mais informações para a gente entender um versículo que a gente está interpretando. O que mais? Considere a mensagem geral da Bíblia. Quando você disser a Bíblia ensina tal coisa, você precisa ter consciência da mensagem geral da Bíblia. Quando você tirar uma conclusão sobre um versículo ou um capítulo, você precisa verificar se aquela conclusão está coerente com a mensagem geral da Bíblia. Então, por exemplo, se eu posso pegar um versículo e de repente concluir que aquele versículo está autorizando a idolatria. Tá, mas será que isso combina com a mensagem geral da Bíblia? Não combina. Então a minha interpretação está errada. É isso? Eu posso pegar um versículo e achar que, com base naquele versículo, que a pessoa será salva pelas obras. Mas isso combina com a mensagem geral da Bíblia? Não combina. Então eu estou entendendo errado. Então vamos ver aqui o caso do rei Saul. O rei Saul, ele foi consultar uma feiticeira. Foi fazer uma consulta mediúnica, conforme nós lemos ali em 1 Samuel 28. Então, existe um grande debate sobre esse texto, porque pergunta-se assim, foi Samuel mesmo, que mesmo morto, atendeu Saul e respondeu Saul? Não, não foi. Se você ler o texto atentamente, você vai ver o seguinte, que Saul perguntou para a mulher, o que vês? E ela disse, vejo deuses que sobem da terra. Então, eram deuses? Ou era Samuel? Então veja que já tem ali uma dúvida. E
ela disse também que via um homem, né, envolto em um manto ou uma capa, algo assim. E o texto diz: entendeu Saul que era Samuel. Saul entendeu. Não quer dizer que fosse Samuel, mas ele entendeu assim. E dali em diante o texto vai expondo como se Samuel estivesse falando, de acordo com o entendimento que Saul teve. Muito bem. Então essa é uma discussão eterna, não é? Os espíritas, eles defendem arduamente que era Samuel, que Samuel ele respondeu, que portanto os espíritos dos mortos eles atendem, eles respondem. E eu já discuti com muitos espíritas sobre isso, e eles não abrem mão de forma alguma. Então nós precisamos considerar a mensagem geral da Bíblia. Principalmente quando existe uma dúvida sobre um determinado capítulo, eu preciso considerar a mensagem geral da Bíblia. Então, o que diz lá em Deuteronômio 18, 10 a 12? Existe ali uma proibição. Deus proibiu os israelitas de consultarem os mortos. Proibiu. Então não importa, né, para a minha prática, eu não dependo da compreensão minuciosa de 1 Samuel 28 para eu decidir se eu vou consultar os mortos ou não. Por quê? Pela mensagem geral da Bíblia, eu já sou impedido de fazer isso. Certo? Então, às vezes, você pode ter dúvidas sobre um versículo, mas a mensagem geral da Bíblia já está resolvendo aquele assunto definitivamente. Então, está resolvido. Seja Samuel ou não seja Samuel, eu não vou consultar os mortos, porque o texto de Deuteronômio é muito claro. Então, às vezes você tem um texto obscuro e um texto claro sobre o mesmo assunto. Então, o texto claro já resolveu a questão para você. Muito bem. E o que diz 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13? Esse aqui eu vou abrir para ler para você, que também fala sobre Saul, fala sobre a morte de Saul. E numa discussão que eu tive com espíritas por e-mail, eu encerrei com esse versículo aqui. Eles não abriam mão de jeito nenhum da questão de Samuel e diziam que Samuel atendeu e tudo mais. Então eu mandei para eles 1 Crônicas 10, 13, que diz assim: assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Então Saul foi morto, inclusive como castigo por ter consultado a feiticeira. Então, seja qual for o seu entendimento de 1 Samuel 28, o texto de Crônicas diz que Saul errou e ele foi morto por causa disso. Então veja que o contexto geral da Bíblia, ele nos ajuda a entender as pequenas partes que nós estamos examinando. Muito bem. Então, assim nós vamos encerrando essa nossa aula de análise contextual. Parabéns para você que conseguiu assistir a aula até aqui. E as nossas aulas têm sido extensas, mas o bom é que você pode ir assistindo por partes, né, de acordo com a sua disponibilidade. Eu
Te agradeço aí pela sua dedicação, te parabenizo pelo seu interesse, que Deus te abençoe. Então, o que é o resumo aqui? Não se prenda a um pedacinho da Bíblia. Leia mais, observe o que tem antes, o que tem depois, examine o contexto, porque você vai ter uma compreensão cada vez melhor da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.